Preste muita atenção agora, porque existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Tudo o que você conquistou até hoje e tudo aquilo que ainda não conquistou não foi decidido pelo quanto você trabalhou, pelo quanto se esforçou fisicamente ou pelo quanto sofreu tentando. Foi decidido pela forma como a sua mente respondeu aos comandos que você deu a ela ao longo da vida. Existe uma ilusão perigosa que faz as pessoas acreditarem que basta a força de vontade, mas a realidade é mais dura e mais simples ao mesmo tempo. Ou você controla a sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. Quando você não assume o controle, a mente passa a agir no modo automático, te levando sempre para o caminho mais fácil, mais confortável e mais familiar, mesmo que isso te afaste dos seus sonhos. É por isso que duas pessoas, com o mesmo talento, as mesmas oportunidades e o mesmo tempo, têm resultados completamente diferentes. Uma aprendeu a comandar a própria mente. A outra vive reagindo a ela. E enquanto você não entende essa verdade, você passa a vida inteira acreditando que o mundo é injusto, que falta sorte, que falta oportunidade, quando na verdade o que falta é comando. A mente não foi feita para liderar sozinha. Ela foi feita para obedecer. E no momento em que você entende isso, tudo começa a mudar. Pense comigo agora, porque isso vai esclarecer algo que talvez você carregue como culpa há muito tempo. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que começaria algo novo, um hábito, um projeto, uma mudança de vida? Quantas vezes você disse agora vai, e mesmo assim, não passou do terceiro dia? A maioria das pessoas acredita que isso acontece porque elas são fracas, indisciplinadas ou incapazes. Mas isso não é verdade. Você não falha porque quer. Você falha porque a sua mente foi treinada para sabotar qualquer mudança que tire você da zona de conforto. Sempre que você decide focar, a mente começa a oferecer distrações, redes sociais, prazeres imediatos, desculpas perfeitamente justificáveis. Não é falta de força, é excesso de condicionamento errado. A mente busca economia de energia, busca prazer rápido, busca segurança, e quando você tenta mudar, ela reage como se estivesse sendo ameaçada. Por isso tanta gente começa motivada e desiste rapidamente. Não porque não consegue, mas porque nunca aprendeu a lidar com essa resistência interna. Entender isso muda tudo, porque no momento em que você para de se culpar, você começa a se preparar para vencer. Agora imagine a sua mente como um cavalo selvagem, forte, veloz, cheio de energia, mas completamente indomado. Um cavalo assim não é fraco. Pelo contrário, ele é poderoso demais. O problema é que sem direção, ele corre para onde quer. Derruba quem tenta subir e arrasta o cavaleiro para caminhos perigosos. É exatamente isso que acontece quando você não aprende a dominar a sua mente. Ela te puxa para a procrastinação, para o prazer imediato, para as desculpas que aliviam no curto prazo, mas cobram um preço alto no futuro. Quando você diz que vai começar amanhã, quando escolhe o conforto ao invés do crescimento, não é você que decide conscientemente, é o cavalo puxando as rédeas. E enquanto você não assume o controle, a mente vai continuar te levando para os mesmos lugares, produzindo os mesmos resultados. Domar a mente não é lutar contra ela, é aprender a conduzi-la, é mostrar, com repetição e comando, quem está no controle. Quando você entende isso, percebe que disciplina não é rigidez, é direção. E um cavalo com direção pode te levar exatamente onde você deseja chegar. Agora imagine por um instante como seria a sua vida se a sua mente realmente obedecesse a você. Imagine acordar todos os dias com energia, sem aquela negociação interna cansativa, sem precisar lutar contra a preguiça logo ao abrir os olhos. Imagine começar o dia já em movimento, com clareza, foco e propósito. Quando a mente obedece, as decisões deixam de ser um peso e passam a ser automáticas. Você não precisa se convencer a agir, você simplesmente age. E é nesse ponto que as conquistas começam a acelerar. Aquilo que antes parecia distante, como conquistar um carro melhor, uma casa, estabilidade financeira ou liberdade,
começa a acontecer em menos tempo do que você imagina. Não porque você virou outra pessoa da noite para o dia, mas porque passou a criar hábitos diários que constroem resultados inevitáveis. A mente, quando alinhada, passa a trabalhar a seu favor. Ela começa a te levar naturalmente para ações que geram crescimento, riqueza e evolução. E quando você percebe isso, entende que o verdadeiro poder não está em trabalhar mais, mas em fazer a mente caminhar na mesma direção que os seus objetivos. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete, e ele começa na forma como as pessoas encaram o desejo. Querer não é suficiente. Sentir vontade não muda absolutamente nada. A maioria das pessoas passa a vida inteira desejando uma vida melhor, mas continuam presas aos mesmos resultados porque nunca aprenderam a programar a própria mente. A mente não responde a pedidos vagos, ela responde a instruções claras e repetidas. Ela funciona como um computador. Se você não instala novos programas, ela continua rodando os antigos, mesmo que eles estejam cheios de falhas. Você pode querer prosperar, querer ter disciplina, querer mudar de vida, mas se os programas internos ainda forem de escassez, medo e dúvida, o resultado será sempre o mesmo. Programar a mente é substituir padrões antigos por comandos novos, conscientes. É escolher todos os dias quais pensamentos você reforça, quais imagens você alimenta e quais decisões você repete. No momento em que você entende isso, percebe que mudança real não acontece por força de vontade, mas por reprogramação. E quem aprende a programar a mente, deixa de depender de motivação e passa a criar resultados de forma consistente. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete, e ele começa na forma como as pessoas encaram o desejo. Querer não é suficiente. Sentir vontade não muda absolutamente nada. A maioria das pessoas passa a vida inteira desejando uma vida melhor, mas continuam presas aos mesmos resultados porque nunca aprenderam a programar a própria mente. A mente não responde a pedidos vagos, ela responde a instruções claras e repetidas. Ela funciona como um computador. Se você não instala novos programas, ela continua rodando os antigos, mesmo que eles estejam cheios de falhas. Você pode querer prosperar, querer ter disciplina, querer mudar de vida, mas se os programas internos ainda forem de escassez, medo e dúvida, o resultado será sempre o mesmo. Programar a mente é substituir padrões antigos por comandos novos, conscientes. É escolher todos os dias quais pensamentos você reforça, quais imagens você alimenta e quais decisões você repete. No momento em que você entende isso, percebe que mudança real não acontece por força de vontade, mas por reprogramação. E quem aprende a programar a mente, deixa de depender de motivação e passa a criar resultados de forma consistente. A sua vida, da forma que você a conhece hoje, está sendo guiada por um piloto automático invisível. Você acorda, escova os dentes, toma café, pega o celular e, sem perceber, o dia inteiro passa repetindo padrões antigos. Você acredita que está no controle, mas na realidade são anos de experiências, medos, críticas, comparações e hábitos absorvidos que moldaram sua rotina sem pedir permissão. E o mais importante, esse piloto automático pode ser reprogramado, assim como você aprendeu a ser dominado pela preguiça, pelo medo ou pela insegurança. Você pode ensinar sua mente a agir com disciplina, coragem e foco. A mente não distingue entre o que é verdade e o que é repetido. Ela aceita como realidade aquilo que você repete constantemente. Quando você começa a criar novas rotinas, novas respostas aos desafios e novos hábitos, o piloto automático deixa de te sabotar e passa a trabalhar a seu favor. Dominar o piloto automático é o primeiro passo para transformar intenções em resultados reais. Agora, preste atenção. Existe uma voz interna que muitas vezes você confunde com você mesmo. Mas, N-O-E. Essa voz sussurra: não começa hoje. Deixa para amanhã. Ou você não é bom o suficiente. Isso não vai dar certo.
Ela parece real, convincente e faz você duvidar das próprias decisões. Mas essa voz nada mais é do que o eco de anos de programação errada menos crenças limitantes que foram absorvidas sem perceber. Não é fraqueza, não é incapacidade. É simplesmente o resultado de padrões antigos. Reconhecer isso é libertador, porque no momento em que você identifica que essa voz não é você, você pode começar a tomar decisões conscientes, instalando novos padrões, novas crenças, novos comandos para a mente. A partir daí, você deixa de ser refém de pensamentos antigos e passa a conduzir sua própria história. Existe um segredo que separa aqueles que conquistam o impossível daqueles que passam a vida inteira apenas sonhando. O poder da repetição. A mente humana é como um campo fértil. Cada vez que você repete um pensamento ou uma ação, você planta uma semente nesse campo. No começo pode parecer fraca, sem efeito, até invisível. Mas quando você repete dia após dia, a raiz começa a se firmar. O caminho neural se fortalece, e aquilo que antes parecia apenas imaginação, começa a se tornar realidade concreta. A neurociência confirma. Cada repetição cria novos caminhos no cérebro, e é justamente isso que transforma o impossível em inevitável. Aquilo que antes parecia distante ou inatingível começa a parecer natural, real e alcançável. O desconforto inicial que você sente ao tentar mudar não é sinal de fracasso, mas de progresso. Quando você começa a criar novos hábitos, seu cérebro entende isso como ameaça e envia sinais de resistência, cansaço, preguiça, irritação. A maioria das pessoas interpreta isso como um sinal para desistir, mas é exatamente o oposto. Esse desconforto é prova de que a reprogramação da mente começou. É nesse ponto que a maioria desiste. Há centímetros de criar algo novo. Napoleon Hill chamava isso de desistir a centímetros do ouro. Mas se você aprender a usar esse desconforto como combustível, se sorrir diante da resistência e continuar, você transforma a dor inicial em força, e cada obstáculo se torna um degrau para a sua evolução. O verdadeiro código dos imparáveis não é talento, sorte ou oportunidades milagrosas. É consistência diária. Pessoas de sucesso não esperam motivação, aplausos ou reconhecimento. Elas simplesmente continuam todos os dias. A psicologia moderna confirma. O cérebro cria identidade a partir do que você repete. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, você grava no subconsciente a mensagem: eu sou alguém que não desiste. E com o tempo, desistir deixa de ser opção. A disciplina deixa de ser esforço e se torna identidade. Quem pratica consistência diária se torna imparável, porque cria uma força interna que o mundo não consegue resistir. Tudo o que você acredita sobre si mesmo se transforma em ordens invisíveis que sua mente cumpre fielmente. Sevok acredita que não merece prosperar. Seu subconsciente cria sabotagens para manter essa verdade. Se você acredita que ganhar dinheiro é difícil, a mente encontrará formas de tornar isso real. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Crenças não são verdades absolutas. São programas repetidos. E assim como qualquer programa, podem ser reescritos. Repetindo novas crenças, mesmo que pequenas, você muda a programação da sua mente e transforma o impossível em natural. Pessoas comuns tornam-se milionárias, líderes ou atletas de alta performance. Não por sorte, mas porque instalaram novas crenças e repetiram essas verdades todos os dias até que se tornassem realidade. Escrever e declarar suas novas crenças é o primeiro passo para reprogramar a mente. Por exemplo, escrever: eu comando a minha mente e a minha mente me leva ao sucesso. Não é apenas uma frase, é um ato de programação consciente. Quando você escreve, você declara. Quando declara, boque, programa. E quando programa, sua mente começa a alinhar sua realidade com essa nova verdade. Pequenos atos como esse criam sementes que, com repetição, florescem em hábitos poderosos e resultados concretos. Esse simples gesto pode ser o ponto de virada da sua vida.
o momento em que você começa a sair do ciclo antigo de limitações e entrar no ciclo positivo de prosperidade, disciplina e realização. Mas atenção, a fé sozinha não muda nada. Ação diária transforma a crença em realidade. A ciência da alta performance mostra que o cérebro precisa de rituais, não de intenções vagas. Pequenas ações repetidas diariamente criam trilhos para a mente, eliminando a negociação interna. Ao acordar, repetir seu objetivo, visualizar sua vitória e dar o primeiro passo, seja estudar, trabalhar em um projeto ou investir, você envia um sinal poderoso ao cérebro. Eu acredito e ajo. A cada microvitória, cada hábito consolidado, você constrói uma nova identidade. Em 6 meses, esses pequenos passos transformam você. Em 12 meses, transformam completamente sua vida. Prosperidade, disciplina e alta performance deixam de ser esforço e se tornam sua identidade natural. Se você gostou, curta e comente. Minha mente é poderosa.